Olá, turma. Boa tarde. Vou pedir para que vocês peguem a apostila de vocês de leitura e produção textual e abram na página 23, tópico texto de opinião, onde os objetivos de aprendizagem é compreender as funções do texto de opinião e a forma como ele se organiza, reconhecer e usar mecanismos de coesão e marcas linguísticas em um texto de opinião, aprender a produzir textos de opinião, planejando e revisando a escrita de acordo com seus objetivos, seu destinatário, seu tema central e seu contexto de circulação. O supertema será sobre o que é a camada de ozônio. Aí, na página 24, nós temos aqui uma tirinha, eu vou ler com vocês. Uma árvore pode ter boas raízes, uma casa deve ter uma boa fundação, e toda opinião devia ter um bom fundamento. Discuta com os colegas as seguintes situações. Qual é o melhor time brasileiro? O que os jovens curtem mais? Cinema, praia, futebol ou shopping com os amigos? A discussão e a exposição de opiniões fazem parte do nosso cotidiano. Cada um de nós tem o direito de expor a opinião sobre determinado assunto, mas de forma coerente e educada. Assim fazem os jornais e outras fontes de comunicação. O texto de opinião. O texto de opinião é fundamentado em impressões pessoais e pressupõe geralmente as seguintes etapas: uma tomada de posição em relação ao tema, exposição de um ponto de vista, de uma ideia, a justificativa, que é a posição assumida com base nos argumentos, e a conclusão do texto, reforçando a posição assumida. Nesse três tópicos que eu li, eu posso afirmar para vocês que há uma pequena estrutura textual lá na dissertação um pouco mais à frente, tá? Para expor nossa opinião, é comum levarmos em consideração dados, fatos, estatísticas, exemplos, citações relevantes que possibilitem argumentos a favor ou contra o tema abordado. É comum também, em um texto de opinião, expressões do tipo, na minha opinião, eu concordo, penso que, no meu ponto de vista, e marcas de subjetividade, como felizmente e com certeza, provavelmente e verbos no presente do indicativo. Confira as características estudadas no texto a seguir. Jogos eletrônicos violentos estimulam reações impulsivas? Os jogos eletrônicos podem ser encontrados em lares nas mais variadas lojas de entretenimento, em shoppings, em cybercafés, em seu conjunto, compreende um fenômeno de cultura digital, um fenômeno de cultura de nosso tempo. Um debate delicado é quanto aos jogos eletrônicos incentivarem ou não a violência nas crianças. Para a psicóloga Olga Tessari, apesar da controvérsia em torno do tema, não são os jogos que incentivam a violência, mas sim o meio em que a criança vive. Isto é, o comportamento dela dependerá de como será educada, bem como a conduta que seus pais fornecerão como modelo que são. O psicólogo Craig A. Anderson, da Universidade de Iowa, nos Estados Unidos, comenta que a literatura e todas as pesquisas já realizadas nesse sentido mostram que as chamadas mídias violentas são um dos fatores envolvidos na violência dos jovens. Segundo ele, há vários pontos que podem influenciar alguém negativamente, como sentir-se socialmente isolado ou intimidado. Assim, a mídia seria somente mais um a ser estudado. Segundo Rosalie Sullick Book Barros, pedagoga especialista em psicopedagogia, a participação prolongada dos jogos a participação prolongada dos jogos pode levar a um envolvimento que induz a dependência psicológica de tal forma que o jogo torna-se um ídolo na vida da criança. Vou melhorar aqui. É importante os pais saberem a respeito da influência dos jogos e da diversão no processo de socialização das crianças e na formação dos conceitos e atitudes para a vida adulta. Opiniões à parte, até agora nenhuma pessoa conseguiu demonstrar convincentemente, isso mesmo, uma relação direta entre atos de violência e jogos eletrônicos. Então, nesse texto aqui nós temos a exposição, tá?
sobre esses jogos, né, que podem influenciar diretamente ou indiretamente na vida do jovem. Logo após a leitura, vocês irão fazer as questões. Ah, perdão. Tá, não, só li. Desculpa. Li o texto sobre jogos eletrônicos, tá? E aí depois eu tenho praticando, tá? Vou ler com vocês. Texto 1. Desde os anos 70, quando os partidos verdes começaram a despontar na Europa e o Greenpeace surgiu para protestar contra testes nucleares, o movimento ambientalista nunca foi seriamente questionado em sua sacrossanta missão de salvar a Terra. Nem havia porquê. Os dados da tragédia: florestas desaparecendo, espécies se extinguindo a rodo e os mares subindo devido ao efeito estufa, pipocam nos noticiários para dizer que a humanidade está destruindo o planeta. Ninguém em sua consciência, salvo um ou outro presidente dos Estados Unidos, poderia ser contra os cuidados com a combalida saúde global. Nada mais normal, portanto, do que reagir com incredulidade a qualquer um que venha dizer que o planeta nunca esteve tão bem. Obrigado é que um futuro radiante aguarda a humanidade, mesmo depois de todos os seus pecados contra a mãe natureza. Mas é justamente disso que o dinamarquês Bjørn Lomborg, desculpe em inglês, tenta e até certo ponto consegue convencer o leitor em The Skeptical Environmentalist. As coisas estão melhorando e o fim do mundo não está próximo. O livro de Lemborg cumpre a saudável tarefa de destoar ao desacralizar as ONGs ecológicas, ao caracterizá-las, não sem um certo exagero, como mais um grupo de lobby brigando por verbas. O autor quebra um tabu e abre um debate que, para a maior parte das pessoas, ainda soa algo herético. Logo depois desse texto, eu tenho a questão 1, 2, 3 e 4 para fazer, tá? Vocês podem fazer junto com o texto 2, equívocos e contradições, tá? Para esse texto, vocês irão no texto 2, tá? Equívocos e contradições, vocês vão fazer a leitura, resolver a questão 5, 6 e 7 e a habilidade da BNCC. Para a gente poder dar encerramento a esse conteúdo. Tá bom? Então, turma, é isso, tá? Mais tarde a gente se encontra e finaliza todo o conteúdo, tá? Até mais.